paz do Senhor Jesus. Estamos estudando a lição do primeiro trimestre de 2025, com a lição de jovem escrita pelo pastor Eduardo Leandro Alves, com o tema da lição A Verdadeira Religião. Essa lição nos faz um convite à autenticidade na carta de Tiago. Neste domingo, dia 5 de fevereiro, estudaremos a quinta lição, com o título Autenticidade contra a fé morta. O textuário desta lição está lá em João, capítulo 1, 1 João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhos, não amem de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. A verdade prática nos diz: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Esta lição nos oferece 3 objetivos para que possamos entender e compreender melhor cada ponto desta lição. O primeiro objetivo é compreender os perigos de uma fé improdutiva. O segundo objetivo é explicar a evidência da fé por intermédio das ações. Terceiro, destacar o exemplo de fé de Abraão e Raabe. A leitura bíblica em classe está em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. A carta de Tiago apresenta uma visão prática da fé cristã, desafiando os crentes a demonstrar sua fé por meio de suas ações. Esse texto aborda a relação particular entre a fé e a obra, anunciando contra uma fé inativa ou morta. Há 3 princípios que esta lição aborda. Primeiro, os perigos de uma fé improdutiva. Segundo, evidência da fé por meio das ações. Terceiro, exemplos bíblicos de fé viva, destacando a importância de uma fé autêntica que se manifesta em obras. Tiago está dizendo que muitos professam a fé em Cristo, mas suas vidas não refletem o que professam. Para ele, a fé verdadeira cristã não pode ser apenas um consentimento intelectual, mas deve ser uma força dinâmica, transformar a vida do crente e se manifestar em ações concretas. Ele desafia a ideia de que é suficiente apenas acreditar. Mostrar que a fé genuína é necessariamente baseada em obras que evidenciam essa fé. Esse ensino é fundamentalmente relevante ao cenário contemporâneo, no qual há uma tendência crescente de desassociar a fé das ações práticas. Mas Tiago nos lembra, que a fé sem obra é morta. É incapaz de produzir qualquer transformação verdadeira. A fé que não produz em ação é estéril e não tem impacto real no mundo. Devemos nos perguntar se as nossas ações refletem realmente o que professamos crer. No primeiro ponto da lição, compreenderemos os perigos de uma fé improdutiva. Tiago, capítulo 2, versículo 14, nos faz uma pergunta. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Uma fé que não produz em ação é inútil, é incapaz de produzir resultados concretos na vida do crente. Dúvidas têm surgido na mente dos cristãos.
na mente das pessoas, de jovens, de adultos, de crianças, ao decorrer dos séculos, como se esse texto fosse uma contradição ao ensino paulino sobre a salvação pela graça e não por meio de obras. Mas essas contradições ficam aparentes quando Tiago utiliza a palavra fé. Ele está se referindo a um sentimento meramente intelectual. Por outro lado, Paulo se utiliza da palavra fé. Ele se refere à convicção que traz consigo o consentimento da vontade. Paulo rejeita a ideia de que as boas ações humanas feitas sem a fé em Cristo possam merecer a salvação. Ele explica que confiar no esforço próprio para se tornar justo ignora que todos somos pecadores e torna a fé em Cristo inútil. A gente vê isso lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Paulo nos ensina que, depois de receber a justificação pela graça, a fé deve se manifestar em amor, como lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, e cumprir verdadeiramente a lei, Romanos 8, 4, e que a lei de Cristo e do Espírito Santo, Gálatas 6 e 2. Uma fé sem obra engana a si mesmo, fazendo acreditar que está espiritualmente seguro. Mas enquanto sua vida não reflete os princípios de Cristo, Tiago nos adverte sobre essa autossatisfação e nos diz que muitos perigos, pois não levar à verdadeira transformação. Uma pessoa que tem apenas esse tipo de fé pode acreditar sinceramente que está espiritualmente saudável e salva, mas está se enganando, pois a sua fé não tem impacto real em sua vida ou na vida dos outros. O auto-engano espiritual ocorre quando há uma diferença entre o que a pessoa diz, acredita, e o que realmente ele faz. E isso, incoerência, revela uma fé superficial, que não transforma o caráter nem motiva a prática do bem. Mas a verdadeira fé se manifesta em obras que refletem o amor e a justiça de Deus, demonstrando que uma pessoa realmente foi transformada pelo Evangelho. No segundo ponto, explicaremos a evidência da fé por meio das ações. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações. As obras não são um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. Ou seja, proferir a fé torna-se ineficaz se não vier acompanhado de ações. As ações de fé também refletem obediência a Deus. Tiago mostra que a fé genuína ressalta em seguir os mandamentos de Deus e viver de acordo com a sua vontade, demonstrando a transformação que a fé traz na vida do crente. A gente vê isso lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17. E o 19, que nos diz: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? E nisto reconhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. A fé sem a obra. O versículo 19 é uma referência direta de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4.
há um só Deus e uma confissão central do monoteísmo, tanto judaico quanto cristão. A questão é que essa não pode ser apenas uma verbalização intelectual, porém vazia, porque até os demônios sabem que só existe um Deus, um único Deus verdadeiro. Mas isso não é indicação de fé salvadora deles. Vale salientar que o monoteísmo em si não produz salvação. Os judeus e muçulmanos são monoteístas. Creem que há um só Deus, porém, não necessariamente são salvos. No terceiro ponto, destacaremos exemplos bíblicos de fé viva. Tiago capítulo 2, versículo 21 a 23, nos diz: por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas ações, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as Escrituras, que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe atribuído para a justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Podemos ver nessa passagem que a fé cooperou com as suas obras. E por meio das obras, a fé foi aperfeiçoada. Abraão não apenas acreditou em Deus, ele agiu conforme a sua fé. Tiago não está dizendo que, ao oferecer Isaque como sacrifício, Abraão foi declarado justo. Pelo contrário, quando ofereceu Isaque, foi nesse momento em que Abraão demonstrou ser justo, dizendo de outra forma o que ocorreu em Gênesis capítulo 22. Foi a obra que demonstrou a fé que ele já possuía. Sendo Abraão o pai da fé, utilizando como exemplo, Tiago analisa a questão ao citar Raabe no versículo 25. Juntando-se assim ao escritor dos Hebreus, que reconhece como exemplo de fé a fé de Raabe, foi evidenciada pelas suas obras, o que resultou em sua inclusão no plano redentor de Deus. Percebemos que a fé é aperfeiçoada pelas obras, significando que a fé atinge a sua plena expressão e propósito quando se manifesta em ações concretas, refletindo a natureza de Deus em nós. Como podemos distinguir alguém que está morto e quem está vivo? O vivo está respirando, o morto não. No grego do Novo Testamento, Tiago utiliza pneumatos, que se refere ao princípio vital pelo qual o corpo é animado. Uma fé morta é como um cadáver, consequentemente não pode salvar. Se o fôlego é o sinal de vida, as obras são sinais de fé. Como podemos fazer uma aplicação prática dessa lição em nossa vida? Como podemos colocar todo esse ensinamento e aplicar em nossas vidas diárias, no nosso dia a dia? Primeiro, se fortalecendo na comunidade cristã. A igreja deve ser um lugar onde todos sejam tratados com igual valor e dignidade. Em projetos que visam combater a desigualdade e ajudar os necessitados. E o compromisso com a justiça social, refletindo a compaixão de Cristo para com os
marginalizados. O voluntário não beneficia apenas aqueles que estão servindo, que são servidos. Eles também a sua fé fortalecida. Eles também têm a sua fé fortalecida com essas ações. E isso lhe proporciona uma chance de aplicar os ensinamentos de Cristo em situações reais. Segundo, discipulando e crescimento espiritual. Promover estudos bíblicos que enfatizam a aplicação das Escrituras. Ajuda aos crentes e a entender a importância de viver uma fé ativa. Esses estudos podem focar em como os princípios bíblicos são aplicados no dia a dia, incentivando os participantes a refletir sobre as suas ações e atitudes à luz da palavra de Deus. Terceiro, testemunho e evangelismo. A fé viva se revela em um testemunho ativo. A igreja pode organizar eventos evangélicos que incluem ações sociais, como feiras de saúde, distribuição de alimentos, roupas, o apoio educacional. Ao demonstrar o amor de Cristo por meio de ações concretas, a igreja atrai pessoas para a fé e mostra a relevância do Evangelho no contexto moderno. Quarto, cultivo da vida de oração. A oração é um elemento essencial para uma fé viva. Temos o departamento de ciclo de oração na igreja, onde podemos juntos buscar a presença do Senhor em conjunto. E esse trabalho foca na intercessão pessoais por questões locais e globais, bem como as necessidades pessoais dos membros, por intermédio da oração coletiva. A igreja está em busca da orientação e do poder de Deus, fortalecendo a fé de todos os participantes e promovendo um espírito de unidade e solidariedade. Concluímos que a distinção entre a fé viva e a fé morta é crucial para a integridade do testemunho cristão. Quando os crentes vivem de acordo com a fé que professam, suas ações servem como uma poderosa evidência do poder transformador de Cristo. Por outro lado, uma fé que não se traduz em obras é prejudicial, não apenas para o crente individualmente, mas também para a igreja ao redor, pois transmitir uma mensagem distorcida do Evangelho. Portanto, a fé autêntica deve ser demonstrada de maneira prática, evidenciando um coração regenerado e comprometido com os ensinamentos de Cristo. Agradeço a Deus, meus irmãos, por essa aula complementar. Que tivemos e que possamos no domingo ir para a escola dominical aprender mais a palavra de Deus. E peço aos irmãos que divulguem essa aula complementar, se inscrevendo e acionando o sino de notificação, para que possam receber a notificação de novas aulas complementares das lições bíblicas dominical. E amém.